10 objetos que não devem estar na casa de um cristão. Tem um aqui que vai te surpreender. A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Bora para mais um vídeo, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma mensagem que é tanto um alerta quanto um convite para uma profunda reflexão sobre o ambiente em que nós vivemos. Queridos, como cristãos, somos chamados a ser templos do Espírito Santo. Isso não inclui apenas o nosso corpo, mas também o nosso lar. Nós vivemos, passamos parte do dia com nossa família. Então, assim como nossa vida espiritual deve ser constantemente cuidada, o lugar onde vivemos também deve ser um santuário dedicado ao Senhor. Vamos refletir então, nesse vídeo, sobre 10 objetos que não devem estar na casa de um cristão, pois podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus e impedir que o Espírito Santo habite em nós. Será que é possível isso? De repente, alguma das coisas que eu vou mencionar tem na sua casa. Então é um alerta aí para você. Primeira coisa, irmãos, ídolos e imagens de culto pagão. A Bíblia é categórica quando diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, em nada. Êxodo 20, verso 4. Ídolos ou imagens, mesmo que usadas como decoração, podem trazer ao lar uma atmosfera espiritual negativa, desviando o foco do único Deus verdadeiro. Tem gente que tem bastante objetos aí que para cristão não dá. Você vê que é um objeto de sorte, né? Eu até ia citar alguns exemplos aqui, mas eu vou deixar para vocês mesmo saber. Livros de ocultismo e feitiçaria. Nós lemos em Deuteronômio 18, 10, 12, o Senhor proíbe categoricamente a prática de feitiçaria, adivinhação e invocação de espíritos. Livros, jogos e objetos que promovem essas práticas devem ser removidos da casa do cristão, pois abrem portas para influências espirituais malignas. Deus quer que confiemos unicamente nele. Você deve já ter se deparado com vários jogos, né, que encaixam nisso, até filmes. Amuletos e talismãs. Esses objetos são frequentemente usados como proteção ou sorte. Contudo, a nossa confiança deve estar no Senhor. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Não precisamos de amuletos para nos proteger. Precisamos apenas da presença de Deus. Tem muita gente que tem um objeto: não, isso aqui é sorte, toda vez que eu vou com isso aqui eu ganho, assim por diante. Não, a gente tem que confiar somente em Deus. Olha só isso aqui, esse quarto. Música, filmes e programas que promovem o pecado. Seja música, filmes ou programas que glorificam a imoralidade, a violência ou o pecado, todos esses podem contaminar o ambiente espiritual do lar. Filipenses 4:8 nos aconselha a pensar nas coisas puras e louváveis. Precisamos ser cuidadosos com o tipo de entretenimentos que permitimos que entre dentro da nossa casa. E é muito comum assistir filmes que aparecem cenas fortes, né, que não é para um cristão, e você permitiu que isso entrou na sua casa. Alguns falam: nada a ver, cuidado. Objeto associado a práticas religiosas contrárias à Bíblia. Alguns objetos são herança familiar ou lembrança de viagens, mas carregam em si significados espirituais contrários aos princípios bíblicos. É importante nos desfazermos de qualquer objeto que tenha sido utilizado em cultos ou rituais de religiões que não professam Cristo como o Senhor e Salvador. Em 1 Coríntios 10, 21, Paulo nos ensina: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. De repente é alguma coisa antiga, né? Que serviu para algum ritual e você, por ser antigo, guardou. Tem muita gente que gosta de guardar objetos antigos. Tomar cuidado. Roupas e adereços imodestos.
ou vulgares. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, Paulo instrui as mulheres a se vestirem com modéstia, decência e discrição. Isso não se aplica apenas às mulheres, mas a todos os cristãos. Nosso vestiário deve honrar a Deus e refletir a pureza do nosso coração. Roupas que promovem sensualidade ou que se associam à cultura mundana não devem fazer parte do guarda-roupa de um cristão. Jamais. E esse poderia até fazer um vídeo só disso, que tem muita coisa a ser dita. 7º, material de jogos de azar e apostas. Essa é boa. A ganância pelo dinheiro fácil é algo que a Bíblia nos adverte. Em Provérbios 13:11, nós podemos ler: a riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a junta aos poucos cada vez mais terá cada vez mais. Jogos de azar e apostas incentivam a cobiça e nos afastam da confiança em Deus como nosso provedor. Não devem estar presentes em nossas casas. Há um exemplo disso bem atualizado, são esses jogos tipo Tigrinho, enfim, jogos no celular. Essas coisas não é para crente. Lembranças ou artefatos de rituais religiosos ou ocultos. Isso foi o que eu acabei de dizer. Muitos, sem perceber, guardam as lembranças ou artefatos que foram usados em rituais pagãos ou ocultos. Esses objetos podem carregar uma influência espiritual negativa, contaminando o ambiente da casa. Em Atos 19:19, vemos que os novos convertidos trouxeram seus livros de feitiçaria e os queimaram publicamente. É necessário se desfazer de tudo que não honra a Deus. Um exemplo aí é Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Bom, enfim, vamos lá, cada um se use pela sabedoria para decifrar isso. Relacionamentos tóxicos representados por presentes ou cartas. Muitas vezes, presentes ou cartas de antigos relacionamentos tóxicos continuam dentro de nossas casas, mantendo vivo um vínculo emocional que já deveria ter sido rompido. E em 2 Coríntios, verso 6:14, Paulo nos lembra que comunhão tem a luz com as trevas. É hora de libertar tudo o que nos prende ao passado e impede o nosso crescimento espiritual. Não só cartas, também às vezes fotografias que lembrem alguma coisa que não é para o cristão. Objetos que encorajem a superstição ou crendices. Amados, cuidado com objetos que promovem superstições, como ferraduras, patas de coelho, fitinhas da sorte. Deus não opera por meio de superstições, mas pela fé. Colossenses 2, verso 8 nos adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição de homens. Muito cuidado com isso, amados. Bom, queridos, uma conclusão para tudo isso, o tempo é curto. Purificando o lar para o Espírito Santo habitar, para ele habitar, amados, o nosso lar deve ser um lugar de paz, santidade e adoração a Deus vivo. Não podemos permitir que objetos que promovam o pecado, o medo ou superstição habitem no mesmo lar onde buscamos a presença do Senhor. Ao removermos esses itens de nossas casas, estamos abrindo espaço para que o Espírito Santo se mova livremente em nosso lar, trazendo paz, bênçãos e proteção. Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer uma pergunta. Queridos, será que hoje Deus encontra em nosso lar um ambiente digno para a sua presença habitar? Ou há algo que precisamos remover para permitir que Ele seja o Senhor absoluto em nossa casa? Se você quiser responder nos comentários, boa coisa é. Se não, responda aí na sua consciência. Irmãos, se você ler em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, está escrito assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma resposta clara, amados. Somos templos de Deus
E se quisermos que ele habite